então ela não vai conseguir participar hoje, mas nós vamos seguir aqui. Vocês me mandem pergunta, vamos desenvolver esse assunto sobre o perdão. Eu sei que muitos de nós, se não 100%, né, de nós já passamos por situação que a gente foi muito ferido, algo que incomodou muito, que machucou muito e que foi difícil de seguir. Bom dia, Aline. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto tão delicado e que ainda às vezes gera muita discussão, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu devo perdoar, não devo perdoar, eu não sinto de perdoar. Aline, acabei de falar aqui sobre o acontecido, nós vamos orar por vocês, tá bom? Quero convidar vocês, já vamos fazer uma oração agora no início, convidar o Espírito Santo para participar desse momento. E vamos pedir que o Espírito Santo também seja ali com a família da Aline, da Kátia, que visite eles, abrace eles nesse momento. Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer neste momento por essa manhã. E vamos a ti, Pai, com o nosso coração sincero, querendo sentir o Senhor pertinho de nós. E nós queremos te apresentar essa família, Senhor, a Kátia, os irmãos dela, a Aline, a mãe da Kátia, Senhor. Que o Senhor os visite, os abrace nesse momento. Sabemos que o Senhor já estava preparando tudo para esse dia, Senhor. Mas é difícil para nós entendermos quando chega esse momento. Então pedimos que você, Espírito Santo, que é aquele que consola, aquele que abraça, aquele que encoraja, libere o seu abraço sobre essa família, consolando-os, ajudando-os nesse momento. E que eles também, Pai, que carregam o teu amor, possam levar o consolo, Pai, para aqueles que não têm, para aqueles que vão ficar desesperados nesse momento, que a Aline, que a Kátia, que cada um dessa família que conhece o teu amor, possa ser usado por ti para liberar o teu amor para o restante da família, Senhor. Que não haja desespero, que não haja os porquês, mas que haja o consolo do teu Espírito Santo, que haja o consolo do teu Espírito Santo nesta manhã. Também te convidamos para ficar conosco nessa live. Espírito Santo, você conhece o coração de cada uma de nós, sabe cada quartinho, cada portinha fechada que ainda existe. E nessa manhã, Pai, nós queremos entregar o nosso coração e falar, Senhor, abre cada uma dessas portinhas. Se existem coisas que ainda precisam ser limpas, precisam ser expostas para que o Senhor trate, para que o Senhor cure. Se existem feridas bem escondidinhas, que às vezes até nós esquecemos que elas estão lá, mas que elas param algumas áreas da nossa vida. Que nessa manhã você possa abrir as portinhas do nosso coração. Nós entregamos o nosso coração para você, para que haja cura, para que o Senhor nos limpe, para que a tua luz entre e libere, Senhor, as chaves, e que nós possamos ver onde precisamos perdoar, onde precisamos limpar, onde precisamos nos arrepender. Fica conosco, Espírito Santo. Não queremos falar, não queremos fazer nada que o Senhor não queira. Então, que não seja, Pai, a minha voz, mas que seja a tua voz, Espírito Santo, falando com cada coração. Vai trabalhando em cada coração, em cada mente, trazendo alegria nesse dia, trazendo esperança e trazendo e restaurando a nossa alegria da salvação, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o poder do perdão. A Claudenice entrou, a Andressa entrou, bem-vindas, meninas. Então, vamos aguardar. Em próximos dias aí a Kátia vai estar com a gente. Mas hoje a gente vai falar sobre esse tema e eu quero que cada uma de vocês mandem. Se alguém tiver vontade, hoje eu não vou chamar ninguém de surpresa. E se alguém sentir de compartilhar algo, de compartilhar uma experiência, de abrir o coração aqui com a gente, avisa aí que aí, ou você mesmo manda um convitinho para entrar ao vivo e a gente vai falar sobre algo dentro desse tema aqui do perdão. Uma pergunta que colocaram para mim ontem, como sabemos se realmente perdoamos?
E saudade também, Claudenice, muita saudade. E sabe que esse é algo muito importante. Às vezes a gente pensa que perdoou, né? Esses dias uma pessoa me procurou, começando na fé ainda e contando a história dela, e ela falou: o que eu devo fazer? E o primeiro ponto eu falei pra ela: olha, você precisa perdoar isso e isso. Aí ela falou assim: ah, mas eu não tenho raiva não, eu já perdoei. Mas existe um sinal, né? Existe um alerta para isso. Você fala que já perdoou e tal, mas os frutos mostram, né? Se a nossa vida continua, se a nossa vida não está fluindo, se às vezes ali antes do café da manhã a gente já perdeu a paz, já perdeu as estribeiras, significa que tem algo errado. Significa, o fruto está mostrando que alguma coisa ainda não foi totalmente consertada. E então, um dos sinais para a gente saber se a gente realmente perdoou é os frutos. Um deles é: aquilo não dói mais, você lembra, você sabe o que aconteceu e você consegue olhar para a pessoa ou lembrar da pessoa. Às vezes você não convive com a pessoa, ou lembrar daquela situação e aquilo não te incomoda mais. Você realmente tem paz, realmente não dói mais. Então esse é um dos maiores sinais. E estão falando que tem pessoas aqui que tem uma linda história de perdão. Então, por favor, se vocês quiserem compartilhar, vai ser bem-vindo. Bem-vinda, professora Priscila. Então, aí respondida a primeira pergunta, né? Como sabemos se realmente perdoamos? E também tem outra questão, né? O perdão, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não sinto de perdoar. Eu ainda não sinto. Quando Deus falar comigo, eu perdoo. Então, para essa situação, eu vou ler Mateus 6. Áurea, bem-vinda. Que bom te ter aqui, Áurea. Mateus 6, onde tem a oração do Pai Nosso, né? E lá foi quando Jesus nos ensinou a fazer essa oração tão linda, que engrandece o nome do Pai, que reconhece o quanto Ele é grande, o quanto Ele é santo, desejando que o reino dele venha sobre a terra e pedindo que Ele seja o nosso provedor, né? Quando Ele fala lá no versículo 11, dai-nos o alimento que precisamos, dizendo assim: seja o nosso provedor, eu tenho fé que você vai me dar tudo o que eu preciso. E aí no versículo 12 fala assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aqueles que nos ofenderam. Então, a Bíblia já é muito clara. Deus nunca vai chegar para alguém que tem conhecimento, né? Tem a questão de quem já conhece e quem não conhece ainda. Então, são situações diferentes. Mas uma pessoa que já conhece, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que se relaciona com Deus e que é amparada aí, né, dentro de uma igreja, que tem todos esses ensinamentos, ela sabe que o perdão é algo bíblico. Então eu não vou precisar esperar Deus falar assim: ó, você precisa perdoar. Só que às vezes nós, ser humano, a gente procura vários outros motivos para as coisas estarem daquele jeito que está. E a gente não quer reconhecer isso, né? Mas às vezes vai precisar chegar numa situação extrema para realmente a gente ver que precisa perdoar. Então, o perdão, ele não é um sentimento, eu não preciso sentir. Você vai desenvolver ele dia a dia. Eu escolho perdoar. Então vai chegar um momento na nossa vida que vai ser importante, né? Eu tenho certeza que se eu pedir para vocês dar um sinalzinho aí com a mão de quem já precisou perdoar alguém, ou quem carrega algo, carrega uma mágoa, ou foi muito ferido, vai falar assim: eu já fui. Então não tem como fugir disso. Então uma coisa que é importante que fique bem claro: o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E parece loucura, né? Assim como o amor. O amor não é sentimento, eu decido amar. Então,
eu preciso decidir perdoar, porque quando eu não perdoo, eu começo a adoecer emocionalmente. E o perdão, ele não torna correto o que as pessoas fizeram comigo. O perdão, ele não está dizendo que está sendo feito justiça. Quem julga é Deus, quem faz justiça é Deus. Mas para o nosso bem, para nós vivermos em plenitude, para a gente ser livre, porque a falta de perdão, eu até anotei aqui, ela nos mantém oprimido, ela nos oprime. E a Bíblia fala que ele veio para libertar os oprimidos. O que é uma opressão? Alguém que vive sobrecarregado, triste, você se sente espremido, realmente é nesse sentido de ser oprimido. E a falta de perdão causa isso, ela gera uma doença emocional na gente, ela nos consome. Ela tira o sono, ela tira a paz, ela tira a alegria. Então, o perdão, ele é uma decisão. E quando a gente decide perdoar, a nossa vida, ela é fortalecida. Tem um versículo que eu anotei aqui. Que fala assim, ó. Provérbios 18:14. O espírito firme sustém o homem da sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Quando nós estamos abatidos, a nossa alma adoece. E o perdão, ele vai nos fortalecer. E ele vai nos liberar para viver aquilo que Deus tem pra gente. Então, nessa manhã eu sei que Deus tem algo muito especial para cada uma de nós. E Ele quer que nós sejamos fortalecidas, porque a gente veio falando, né, nas 2 sextas passadas sobre autenticidade, sobre identidade. E uma coisa que altera quem nós somos é a falta de perdão, né? A falta de perdão nos leva a viver o que fala lá em Gálatas, né? Sobre viver com a ira, com a raiva, com o ódio, com a inveja. E uma falta de perdão, ela pode levar o extremo da gente desejar o mal do próximo. Então percebe que cada vez a gente se afunda um pouquinho mais. Então vamos lá. Tinha uma outra pergunta também sobre o dia mal, né? Quando o dia mal vem, eu vou responder aqui porque as pessoas estão aqui e estão aguardando a resposta, né? Quando os dias maus vêm, como você faz para passar por eles? E eu pergunto para vocês, quando o dia mal vem, como vocês fazem para passar por ele? Eu sempre procuro manter o foco em Deus, sempre olhar para Ele. Uma coisa que sempre vem à minha mente, sabe o filme A Cabana? Nos momentos difíceis, eu sempre lembro, aquela imagem é bem clara na minha cabeça, quando ele tá na água e ele tá vendo que ele tá afundando, né? E é muito lindo porque essa parte fala exatamente sobre o perdão. E ele tá afundando nas mágoas, na raiva, nas lembranças que machucam, porque a falta de perdão, ela faz você ficar lembrando, remoendo aquilo, e aquilo vai te consumindo. E quando ele está afundando naquela água, Jesus vem caminhando sobre as águas e fala para ele: mantenha os olhos em mim, mantenha os olhos em mim. E isso sempre me faz seguir no momento difícil, quando parece que tudo não está dando certo. Até aquele momento que, como vocês, eu também tenho um dia que às vezes eu não quero levantar da cama, ou eu me esforço para levantar e para seguir. Todo dia, todo mundo tem um dia mau, mas eu sempre procuro manter os olhos nele. E quando eu consigo fixar os olhos nele, eu lembro da fidelidade dele, de que ele fez, de que ele faz e de que ele vai fazer outra vez. E aí eu começo a procurar na minha mente, puxa, alguma vez que ele me desamparou? Jamais, jamais. E é isso que a gente precisa fazer. Então eu gostaria de saber quem aqui, né, tem várias pessoas que estão online aqui que tem uma história incrível de perdão. E eu queria convidar você a ser corajoso e compartilhar, porque alguém precisa ouvir a sua história. Alguém precisa ser encorajado pela sua história, pelo seu testemunho. Então,
Eu queria convidar você a ser corajoso, levantar a mãozinha, entrar aqui ao vivo comigo, compartilhar a sua história. Tem um convite aqui para mim. Lia, você mandou mesmo ou foi sem querer? Tem um convite seu aqui. Então, 1, 2, 3. Quem tem coragem? Quem tem coragem de compartilhar? Claudinha, posso te chamar? A Cláudia tem uma história incrível de perdão e eu sei que vai ministrar muitas pessoas. A gente tem aqui a Cláudia, a Claudenice, e eu sei que vai edificar muitas vidas. Posso te chamar, Cláudia? Dá um sinalzinho aí com a mão. Certo, tudo bem. A Cláudia vai entrar e ela vai compartilhar com a gente a história dela, uma história muito linda de realmente um perdão genuíno. A história da Cláudia me lembra muito a história da Joyce Meyer, porque o perdão ele tem níveis e a pastora Joyce Meyer, ela viveu, né? Quem conhece a história dela, ela sofreu anos de abuso pelo próprio pai e não foi só, não foram só toques físicos, né? Foi o abuso mesmo e isso detonou a vida dela. Mas chegou um tempo, né? Com os anos que o nível de perdão foi tão grande, né? Tem um processo, quem conhece a história dela sabe que foi um processo muito longo. E chegou um tempo do nível de perdão dela ser tão grande que ela levou os pais, comprou uma casa para eles, ela começou a cuidar do pai, cuidar da mãe, porque eles envelheceram, chegaram numa situação difícil e o nível de perdão dela foi tão alto que, além de perdoar, além de amar eles, ela decidiu cuidar deles e honrar eles. Então, o nível da história da Cláudia é muito lindo e assim que ela dizer que está pronta, nós já vamos convidar ela aqui para entrar e eu tenho certeza que vocês vão ser muito tocado com isso. A gente poderia fazer uma sequência, né, de testemunhos sobre perdão. Um dia a Cláudia Nício, outro dia a Cláudia. A gente tem muitos aqui. Cláudia, posso te chamar? Não precisa se arrumar não, Cláudia. Mandem mais perguntas aí, gente. Vamos ver. Ó, a Cláudia comentou aqui, né? O perdão nos transforma. Eu tenho vivido isso. A Adriana colocou que o perdão nos torna livre e é realmente isso que ele faz, né? Ele deixa a gente livre para ser realmente quem a gente planejou que a gente fosse, né? Porque como eu falei, ele altera a nossa essência, ele altera aquilo que Deus para que Deus nos criou. E o perdão, ele não só ele vai nos liberar em muitas áreas. E um perdão, ele pode destravar a nossa vida financeira, ele pode destravar a nossa vida conjugal, ele pode trazer muitas chaves. Cláudia, vamos lá, vou te chamar. Vamos lá. Hoje nós temos um menino aqui, gente, olha que bênção. Cláudia. Chamando, Cláudia. Tá entrando. Bom dia, Cláudia. Obrigada por aceitar, obrigada por acordar cedo. A cara inchada. Todo mundo. Eu não sei se você pegou as outras lives, mas nas outras duas a gente fez uma entrada surpresa. Então, no primeiro dia, assim, ninguém esperava, né? E aí eu incluí alguém e a pessoa nem sabia quem era. Então, a gente já está acostumado. Às vezes tem uns que estão na cama. Travou um pouquinho.
Ah, eu acho que caiu a conexão da Cláudia. Eu vou ligar de novo. Provavelmente foi a internet. Vamos aguardar um pouquinho, voltar. Enquanto isso, gente, sabe que hoje, quando eu fui levantar, foi tão difícil. E tá bem friozinho ultimamente, né? E tem dias que é corrida, a gente dorme mais tarde, hoje foi bem difícil. E eu fiquei pensando em vocês. Então, eu quero agradecer por vocês acordarem cedo. A Lia mesmo, ela tem trabalhado até muito tarde. Eu sei que alguns estão de quarentena em casa, mas outros estão trabalhando em casa, então acaba que fica mais puxado. Eu quero agradecer vocês o esforço, a honra por estar aqui. Me sinto amada, me sinto honrada. Muito obrigada. A Cláudia voltou, vamos lá. A Neila está perguntando aqui que existe um momento que nós perdoamos, mas ao lembrar, os olhos ficam derramando. Isso quer dizer que o perdão não foi genuíno ou estamos passando um processo de cura? Neila, provavelmente o perdão ele é gradual. Então vai chegar um nível que ele não vai doer mais. E existem coisas que realmente você lembrar foi tão dolorido no momento, às vezes você vai sentir aquele momento. Mas se você não carrega mais a ira, a raiva, porque a falta do perdão ela só não dói, mas ela gera ira, gera raiva. Então tem tudo isso. Mais uma vez eu vou falar do filme da cabana, né? Lá. Oi, Andréia, bom dia, bem-vinda. No filme A Cabana, a maioria aqui deve ter assistido, quando Deus vem e leva ele, né, no lugar onde estava a filha, é muito difícil, porque aí vem toda a raiva, toda a ira, né, pela morte da filha. E aí ele fala, eu não consigo. E Deus fala assim para ele, só começa. E aí, com muito esforço, ele fala, eu perdoo. E aquilo é muito difícil para ele. Passa mais um pouquinho, ele vai, eu perdoo, eu perdoo. Então, ele é algo diário, Neila. E a gente vai construindo e crescendo nesse perdão, até realmente ele ser completo. Então, é aos pouquinhos, todo dia você tomando essa decisão. Tá doendo. E sendo sincera com Deus, sendo sincera com você mesma. Tá doendo. Hoje eu tô sentindo raiva ainda. Tá me incomodando. Eu perdoo e segue perdoando. Vou tentar chamar a Cláudia de novo. Eu acho que a conexão dela lá caiu totalmente, porque ela não está mais online. Uau. Vamos tentar esperar mais um pouquinho a Cláudia entrar. Oi, Evandro, bem-vindo, Evandro, meu primo. Gente, esse meu primo que entra na live, a gente tem uma história muito legal. Para quem não sabe, a minha família é do Rio Grande do Sul e quando a minha mãe estava grávida de mim, eles mudaram para o Mato Grosso do Sul. Foi uma época que iam muitos agricultores, porque as terras do Mato Grosso são muito boas para plantação. Na época, minha mãe foi grávida de mim e a mãe do meu primo também, minha tia irmã do meu pai também foi. Foram eles para aquela fazenda. E a gente nasceu, né? Eu não sei se elas sabiam, já que estava grávida, mas nós nascemos praticamente juntos, com diferença de uma semana. Então, somos primo-irmãos. Tem uma afinidade muito grande. Crescemos juntos, não, mas convivemos bastante. E a mãe dele é irmã do meu pai e o pai dele é irmão da minha mãe. Então, nós somos praticamente irmãos. Olha, se a Cláudia não conseguir entrar, eu acredito, Claudenice, que é para você. Então, hoje nós vamos testar a sua coragem. Eu vou tentar mais uma vez com a Cláudia. Se não der certo, a gente inclui a Cláudia na próxima semana, que a gente vai poder fazer, eu acredito que umas 3 lives aí sobre o perdão. Tá bom? Vou tentar mais uma vez, e aí é porque é para ser a Claudenice. Deus sabe das coisas, né? Vamos ver. Ó, a Cláudia ainda não está online. Pode ser que tenha acabado a luz, né? Na casa dela. Então, Claudenice, é com você. Hoje nós vamos
Tá chamando. O bom é que a gente sabe, né? Quem tá no comando é o Espírito Santo. Então, ele vai direcionando tudo. E quando parecer que deu tudo errado, é porque vai dar certo. Corre com a Denise. Ela acorda sempre. Oi, oi, pastora, bom dia. Claudenice, era você, Deus sabe. Se fosse por livre, espontânea vontade, não ia ser, né? E eu falei com você ontem sobre isso. Era Deus te preparando. Ai, que vergonha. Não tem problema. Fico muito feliz. Para mim vai ser uma alegria poder ouvir sua história e a superação que você teve. Eu e a Claudenice, a gente já se conhece há muitos anos. Ela conhece o Robson primeiro que eu. Ela e a família dela conheceu o Robson solteiro, quando ministrava, né, em outros lugares. Então, para mim é uma alegria muito grande poder saber de tudo que a Claudenice passou, o que ela venceu e o que ela alcançou em Deus. Então, Claudenice, é com você agora. Ai, pastora, história de perdão para mim eu tenho algumas, mas tem uma que marcou minha vida por um tempo que tipo assim, eu demorei para passar assim, para superar, igual você falou, foi fases. E eu não sei se todo mundo sabe, mas eu já fui casada. E quando eu me separei, o divórcio para mim foi muito difícil. E aí, depois de um tempo, para eu perdoar essa pessoa também foi difícil. E depois eu descobri que ele tinha outra pessoa, e aí ainda eu convivia com eles, e eu não conseguia me livrar disso. Era muito difícil. Ver a pessoa era difícil, ver a outra moça também era difícil. E aí eu falava sempre para a pastora, eu não vou conseguir perdoar, porque era muito dolorido e perdoar ele já foi difícil. Eu queria perdoar, ao mesmo tempo eu queria matar a pessoa. Mas foi passando o tempo e a pastora sempre falava, você tem que liberar, né, a pessoa. E eu não conseguia. E aí eu tive um sonho uma vez que a pessoa estava caindo no buraco, a moça estava caindo no buraco e ela estendia a mão e me pedia ajuda. E ela ficava falando, me ajuda, me ajuda. E eu estendia a mão para ela. Quando eu estendia a mão, eu acordava. E aí depois eu tive outro sonho que ela estava numa sala de hospital, toda cheia de aparelho, e ela pedia para me chamar. E as pessoas vinham me buscar na minha casa. E aí, quando eu chegava lá, ela falava assim, eu só preciso do seu perdão. Você precisa me perdoar. E quando eu encontrava, e chegou uma época que eu acabava encontrando ela muito, eu nunca encontrava. Só que acabava que eu encontrava ela direto, às vezes eu cruzava com ela na rua, às vezes eu via ela no ônibus, eu falava, eu sempre peguei esse ônibus, ela nunca pegou. E aí, quando ela entrava, eu queria me esconder porque eu tinha tanta raiva que eu não queria ver a pessoa. E esse sonho começou a ser repetitivo para mim. E aí chegou um tempo eu conversando com a pastora Jéssica, ela falou assim, Claudenice, essa pessoa que está no hospital, que está caindo, não é ela, é você. E aí eu ficava pensando, aí depois eu fiquei pensando, realmente, não era ela, era eu que estava naquela situação. Porque quem estava sofrendo era eu. Aparentemente, eu não sabia da vida dela, ela estava bem. Então, eu ficava pensando, mas eu não vou ter que ir lá nela pedir perdão, né? Porque, tipo, ela nem olhava na minha cara e nem eu olhava na cara dela. E aí ela falou assim, não, você tem que liberar o perdão. E aí eu comecei a orar a Deus e liberar o perdão. Confesso que foi muitas orações, porque da primeira não foi fácil. Na verdade, eu não queria. Eu que não queria liberar o perdão. E aí eu fui orando, e depois eu tive um sonho que eu saía com o meu cachorro e eu deixava ele dentro de uma casinha e ele ficava o dia inteiro no sol, por causa que tinha muita gente no local e o meu cachorro é um cachorro grande e eu colocava ele na casinha para ele não pegar ninguém. E aí eu esquecia dele na casinha e ele ficava o dia inteiro no sol. Quando eu lembrava dele que eu ia buscar ele estava todo ferido, queimado, porque o sol queimou ele. E aí eu tirava ele de dentro da casinha
e cuidava dele. E eu chorava, porque eu falava assim, mas eu esqueci do meu cachorro. Aí eu cuidava dele, ele ficava bonito e forte de novo. Quando eu acordei, o Espírito Santo falou que era eu, que ele estava cuidando de mim. E aí, depois daquele dia, eu percebi que eu tinha sido liberta disso. E hoje, eu já cheguei a encontrar a pessoa depois. A gente não se fala, mas não é um incômodo, nem para mim, nem para ela. A gente já fica no mesmo ambiente. Eu já consegui brincar com o filho dela, sabendo que o filho dela foi o fruto de uma traição do meu casamento. E o filho dela gostava de mim, eu brinquei muito com ele. E, tipo assim, a gente não ficou melhores amigas, mas, assim, antes era uma briga. Eu chegava, ela saía, e não era uma saída, assim, discretamente. Ela deixava claro para todo mundo que estava incomodada com a minha presença. Eu nunca cheguei a sair, assim, tipo, chegar num ambiente que ela tá e eu sair. Não. Mas eu cheguei a, tipo assim, não ficar perto, tentar me esconder. E ela não, ela fazia questão de bater o pé e sair. E depois de um tempo, a gente já chegou a se encontrar, acabar tá no mesmo ambiente e, tipo, todo mundo ficar na boa, se cumprimenta e o filho dela brincar comigo, não ter nenhum transtorno. E aí eu percebi que aquilo foi libertador, não para ela, mas para mim. Depois disso, muita coisa mudou na minha vida, não só pessoal, como espiritual também. Eu vi que muita coisa destravou por causa disso. E aí, acho que depois disso, eu consegui ver a importância da gente liberar o perdão, né? É para nossa saúde, na verdade, né? Não é nem para a pessoa, é para nossa própria saúde. É o que a gente comentou antes, né? Eu falei que o perdão, ele pode travar várias áreas da nossa vida, a gente não consegue perdoar, né? E, e é isso que você está falando agora, né? Outras coisas destravaram. Claudinho, nesse período, assim, como que era? Você conseguia dormir? Como que era o seu dia a dia? Na verdade, eu não conseguia dormir, né? Eu, tipo, às vezes, ou eu passava a noite sentada, ou eu sentava no sofá. Aí, tipo assim, dava um cochilo, daqui a pouco eu acordava, eu ainda via que era, tipo, 1 da manhã, 2 da manhã. Então, tipo, eu não conseguia dormir. E eu não conseguia conviver com pessoas, não saía muito de casa. Eu tinha medo de conversar com as pessoas. Eu não me aproximava de ninguém. Não queria contato com ninguém. Principalmente afetivo, com qualquer pessoa. Porque eu ficava, tipo, achando que todo mundo ia fazer isso comigo. Então, eu não tinha contato com ninguém. Era difícil para mim sair de casa. Na verdade, para mim sair a primeira vez de casa, depois de quando eu entrei nesse processo de separação, foi você que veio fazer uma visita. Na verdade, você veio, eu não sei, você chegou aqui e falou assim que estava em casa e Deus tinha mandado você vir fazer uma visita. E aí, até então, eu já estava me separando, mas ninguém sabia. Porque eu estava em casa e não falei para ninguém, simplesmente fiquei em casa. E aí, quando você chegou aqui falando assim, ai, Deus me mandou fazer uma visita. Aí minha mãe perguntou, Márcia, mas por que você veio aqui? Porque, tipo, você não era de aparecer de surpresa. Você chegava e falava, eu vou aí. Mas você não falou nada, você só apareceu aqui na porta e falou assim, ah, eu vim te fazer uma visita. Aí eu lembro que quando você entrou, eu desabei. Aí eu contei tudo que eu estava passando. Daí eu comecei tipo, a entrar nesse processo de cura, né? Porque foi uma cura para mim. E aí os meus relacionamentos com as pessoas também melhorou muito. Porque aprisiona, né? Como você falou, você acabou ficando presa nisso. E eu acho que muito no momento que a gente é magoado, que a gente é ferido, né? Alguns no casamento, alguns têm uma história de perdão com o pai e com a mãe, porque os nossos pais, assim como a gente, né? Hoje eu sou mãe também, a gente sabe que por mais que a gente tente fazer tudo certo, uma hora a gente vai errar com os nossos filhos. E antigamente os nossos pais viveram de uma maneira totalmente diferente. Então, quando chegou na nossa vez, né? Alguns não conseguiram dar o amor da maneira correta e tal. Então, alguns têm problemas com o pai, alguns é uma questão de perdão no relacionamento.
mas o quanto isso aprisiona, né? Você falou que a sua vida não estava andando profissional, nem em questão de relacionamentos, de ter amizades você conseguia. E eu acredito que isso também, Claudenice, eu acredito que a falta do perdão, ela também nos faz sentir vergonha. E quando a gente consegue perdoar, a gente se sente livre, realmente para ser quem a gente fosse, né? Para andar, para ir onde for de cabeça erguida. E a falta do perdão, ela também desperta algo ruim na gente, a questão da justiça, né? Da gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Aí é onde entra o ódio, que fala lá em Gálatas, a vingança, e passa loucuras na nossa mente, né? Então, eu tenho certeza, assim, que a maioria das pessoas, no momento de que ela tá muito ferida, ela vai se sentir injustiçada. Como você falou, puxa, eu vou ter que ir lá pedir perdão para ela? Como assim? Eu fui a prejudicada, né? Então, não é uma questão de que se você perdão, ou se você liberar o perdão, isso vai tornar correto. Mas isso vai liberar a vida da pessoa para ela seguir e vai liberar a sua vida. Como a gente estava falando, realmente a falta de perdão, ela adoece a gente. Ela adoece emocionalmente e, consequentemente, vai afetar todas as outras áreas das nossas vidas. Então, eu sentia vergonha. Às vezes eu saía na rua, a sensação que eu tinha que tava todo mundo olhando para mim, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, eu ficava lá atrás e não, tipo, não tinha contato com ninguém, não gostava de conversar com ninguém. Eu chegava com você e ficava lá no fundo. E ninguém me conhecia assim. Tinha algumas pessoas que já me conheciam, mas não sabia nada da minha vida. E mesmo assim eu tinha vergonha. Eu não saía de jeito nenhum. Eu só ia para a igreja com você quando você vinha me buscar ainda, porque às vezes eu não tinha coragem de ir, porque dá muita vergonha. E a primeira sensação que você tem quando acontece alguma coisa é que você tem que se vingar. Na verdade, eu tentei. Eu falava, não, não vai ficar assim. Eu sempre falava, não vai ficar assim. E muitas vezes eu tentava, às vezes eu deixava, tipo, eu percebia que a pessoa se sentia incomodada, eu fazia de tudo para ela se sentir incomodada. Eu deixava ela mesma incomodada. E aí quando eu comecei, Deus começou a me mostrar em sonho o que estava acontecendo, na verdade era comigo, não era com ela, que eu comecei a entender que eu precisava ser liberta disso. Porque, na verdade, ele estava me mostrando como eu estava ficando, porque eu que estava ficando presa, com raiva, ficava triste, ficava sozinha. Para mim, o que me afetou também foi a confiança, né? Porque eu confiava muito naquela pessoa. E eu já vinha de um processo de confiança com amigos e tal. Perdi. Tá bom. Travou para vocês também, gente? Voltou. Ai, tinha travado um pouquinho. Voltou, né? Então, aí eu lembro que eu perdi todos os meus amigos. Então, quando eu me casei, foi como se eu depositei toda a minha confiança naquilo. Tipo, agora eu tenho uma pessoa que eu posso confiar. E aí eu me senti frustrada em várias áreas. E eu fiquei com raiva. No começo eu ficava, não, vou dar a volta por cima, mas a volta por cima que eu queria dar era me vingando da pessoa, né? E aí, para mim, o Espírito Santo teve que me mostrar como eu estava por dentro, para mim entender a importância do perdão, né? E ele foi me mostrando várias vezes, não foi um ou dois sonhos. Era esses sonhos que eu tive da pessoa doente e caindo no buraco, eram sonhos repetitivos. Em semanas eu sonhava ele 3, 4 vezes, até eu entender que aquilo era eu que estava passando. E aí depois ele me mostrou como eu estava e como ele cuidou de mim, eu fiquei depois. Ô, Claudenice, o pessoal falou que tá travando ainda. Eu acho que a gente entra e sai de novo. Tá bom. Vamos fazer isso? Vou sair Tá, aqui e a gente entra. Tá bom? Sai e entra de tá. novo. Ah, voltou, voltou. Ó, não, caiu.
Tá tudo bem, gente, agora? Vou esperar um pouquinho, a Claudinice entra. A Cláudia conseguiu voltar, Cláudia. Vamos chamando a Claudinice de novo. Aê, voltou. Eu acho que o pessoal perdeu a questão que você falou, né, dos sonhos, que estavam sendo muito repetidos. Então, o sonho era muito repetido. Eu lembro que eu conversava com você, conversava com o pastor, ele me falava do perdão. É uma coisa que a gente vai assimilando, né? Não era uma coisa que a pessoa falava assim, não, você tem que perdoar e era fácil. O pastor falou várias vezes da cura para mim, do perdão, para eu entender. Então, o Espírito Santo foi me dando sonhos. Os sonhos era repetitivo. Era você sonhar a mesma coisa sempre. E era semanas, eu sonhava 2, 3 vezes a mesma coisa. Eu acordava com o braço esticado, como se eu estivesse indo pegar alguém mesmo no chão. Até ele me mostrar que era eu mesmo. O que que ele pôs? Ele pôs a imagem da pessoa e para mim saber no que eu estava presa, né? Eu estava presa ainda naquilo. E aí, tipo, eu percebi algumas mudanças em mim depois que eu me libertei disso. E aí agora, na verdade, agora eu consigo até falar sobre isso, porque antes eu não falava para ninguém. Exatamente. Fala pra gente um pouquinho, Claudenice, o que você tem alcançado depois disso para animar aí quem está assistindo, quem está passando por um processo desse difícil, né? A gente sabe que, às vezes, como você está falando, doeu muito perdoar, né? Às vezes, a cura, o perdão, ele vai doer mais que a própria ferida. Mas o resultado que ele vai trazer depois é incrível, né? Mas ele vai doer porque você viveu, né? E como você se sente agora? O que você alcançou em Deus? O que na sua vida que não andava, o que começou a andar? Então, na verdade, é aquilo que todo mundo falou, né? É uma libertação. Você começa, a princípio, você se sente livre. É como se alguém te soltasse. A princípio, eu comecei a sair de casa e a conviver com outras pessoas e ter mais afeto, porque eu não era muito próxima de ninguém. O meu contato era conversar 5 minutos e pronto. Eu não gostava de me abrir com ninguém. E eu percebi que com o tempo eu comecei a falar sobre o assunto de uma forma natural. Igual você falou, a gente sabe que aconteceu, mas não é uma coisa que dói mais. Tipo assim, ai, eu sofri. E a gente deixa de ser vítima, né? Porque tem hora que a gente se faz de vítima. Ai, mas é porque, coitada de mim, né? Eu passei por isso. E aí você começa a se pôr de uma outra forma. E depois disso, eu percebi que, tipo assim, espiritualmente, é como se eu tivesse alcançado outro nível de intimidade, de conhecimento com Deus. E aí você entende a importância, né? Eu vejo que hoje eu consigo ser mais aberta com Deus, de confiar, de saber que Ele vai cuidar de mim e Ele me entende. Porque eu achava que ninguém entendia. Eu queria que as pessoas ficassem, ai, mas coitada, né? E não é isso, você não precisa disso, né? Você precisa, você se libertar, ninguém vai conseguir fazer isso por você. E aí, quando eu passei por isso, eu alcancei outros níveis com Deus. A intimidade com Deus, tipo, de você tipo, chegar no lugar e saber que você não precisa de nada, só de Deus. Já é uma coisa incrível. A Adriana está até falando, né, que você já conseguiu contar seu testemunho para uma cliente que precisava. Olha, a minha tia. Foi. Foi uma cliente que a gente trabalhava junto, eu e a Adriana. E aí a Adriana me levou lá para ajudar ela no trabalho. E essa cliente estava passando pela mesma situação que eu, de separação e tal. E aí a gente começou a conversar, ela começou a contar a história dela. E eu fiquei só ouvindo, né? E ela conversando com a Adriana e eu ouvindo, né? Aí depois eu contei para ela o que tinha acontecido comigo. Aí eu falei para ela que na verdade, ela precisava perdoar, né? E eu contando para ela, ela ficou impactada, que ela ficou assim, ai, depois você me chama para a gente conversar, vamos marcar para a gente conversar para mim saber como foi. Eu também quero, né? Ela falou, ai, quando tiver alguma coisa na igreja, me chama.
E a situação dela era bem difícil, tinha uma filha, né? E aí eu contei pra ela que nesse processo também eu perdi um filho. E aí, tipo, ela, mas como você consegue? Ela falava assim, eu tenho raiva da pessoa. Aí eu explicando, não, você tem que perdoar. Porque o perdão que você vai liberar para ele não é sendo injustiçada, né? Você vai se libertar disso. E você vai ser livre. E ele também já tinha outra pessoa. Aí essa cliente ficou muito impactada com a história, porque acho que ela não imaginava que eu já tinha sido casada. E foi lindo que naquele dia, às vezes eu chamo, falo com ela, assim, poucas vezes, mas ela ficou bem, assim, bem tocada. Foi lindo nesse dia. Deus transformou os seus filhos em uma flor, né? Aquilo que doeu tanto hoje, além de ter trazido cura para você já, o que te incomoda tanto hoje está trazendo cura para outras pessoas, né? Isso que é lindo quando Deus vem, né? Porque não para só em nós. Ele usa aquilo que era algo ruim, só Deus para conseguir fazer isso, né? E torna em algo bom. Então, isso faz com que você entenda, né? Às vezes você fala assim, ah, mas por que que eu passei por isso, né? E aí você entende, Deus coloca até outras pessoas para você conversar, para você ver a importância do que você, da atitude que você tomou, da decisão que você tomou. Aí voltou. Está chegando perto do horário, daqui 9 minutos vai finalizar. Você pode concluir, e aí depois eu quero que você ore, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo a gente e que está vivendo um momento, né, de algo que ela precisa perdoar. Quem sabe não é nem algo que aconteceu agora, quem sabe é algo lá da sua infância, mas que isso ainda, você vê que a sua vida ainda não flui, você não consegue ser totalmente livre, né? Quem sabe existe alguma coisa que ainda te incomoda. E eu quero que você, Claudenice, quando a gente vive algo, a gente tem autoridade para isso, né? E você viveu isso, você viveu a ferida, você foi livre dela e você tem autoridade para liberar isso sobre a vida das pessoas. Então, às vezes a gente não sabe, né, pastora? A gente fala assim, ah, mas eu não tenho raiva, que a gente sempre usa essa desculpa. Não, eu não sinto nada. Mas às vezes você pode pedir para o Espírito Santo te mostrar, como ele me mostrou, né? Porque daí, desse ponto, eu consegui liberar perdão para outras coisas também. Da minha vida, da minha infância. E isso foi destravando a minha vida. E eu sinto que cada dia que passa, eu destravo em algo. E às vezes eu fico pensando, ah, mas não aconteceu nada. E eu peço para ele me mostrar em que nível que eu cheguei. Uma vez eu conversei com o pastor Robson, ele falou assim, não, isso daí você subiu de um nível. Então eu peço às vezes para ele me mostrar. Mas não aconteceu nada, eu só perdoei. Não, acontece. Então eu acho que se você não lembra, às vezes você fala assim, não, eu não tenho raiva de nada, não tenho... Ele mostra, então você pode pedir para ele te mostrar em que ponto você está preso ainda, que você precisa liberar perdão e se libertar disso, né? Porque é uma libertação pessoal. Claudinice, vamos aproveitar e tirar um print aqui da tela para a gente postar lá no Store. Nossa, pastora, com essa cara inchada. Olha, isso. Eu tenho 5 seguidores e agora eu já tenho equipe de mídia. A minha equipe de mídia está falando ali, tira o print, tira o print. Tá evoluindo, né? Tá bom. Obrigada, muito obrigada por você compartilhar. Obrigada, Cláudia, também, por se dispor. Acredito que caiu a sua internet, algo assim, mas eu quero te convidar também na próxima live. Aí nós vamos ter você, a Kátia, e a gente vai fazendo quanto for preciso para sei que vai abençoar muitas pessoas. E agora eu quero que você ore, Claudenice, por essas pessoas que estão assistindo, e que precisam receber esse milagre, essa liberação na vida delas. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por cada pessoa, Pai, que esteve nessa live. O Senhor sabe o propósito e o que o Senhor venha mostrar para cada um.
o ponto que ele precisa liberar perdão, Pai. Como o Senhor me mostrou, que o Senhor mostre e toque neles, porque é algo libertador para eles. E quando isso acontecer, eles vão sentir, e o Senhor vai mostrar para ele como é libertador isso, Pai. Eu libero agora sobre a vida de cada um, Pai, o seu toque, que o Senhor venha falar com cada um nesta manhã, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Claudenice. Obrigada, Obrigada, pastora. Karen, com a gente. Com vergonha, mas consegui. Entrou mais algumas pessoas ali no final, o pastor Alex, o Roger tá hoje. Olha, gente, os homens honrando a gente. Muito obrigada. Na próxima sexta, seguimos no assunto do perdão. Lembrando que a gente está naquela série, né, de desenvolver a mulher próspera que existe em nós, porque prosperidade é isso, você poder fluir em todas as áreas, financeira, emocional, em todas as áreas da vida, espiritual, e os homens também, desenvolvendo os homens prósperos que existem dentro de vocês. Então, nós estamos na fase do perdão. E parabéns para a Denise e a Adriana. Bem feito. Deixa elas. Foi elas que fizeram o clamor aí, eu vi. Então, gente, ó, depois vocês compartilhem lá, se quiserem compartilhar a foto, marca. Ah, lembrando, o pessoal alguns não estão conseguindo acordar de manhã, então comecei a salvar no YouTube. Tem um canal lá no YouTube que eu comecei a salvar os vídeos. Então, quem puder se inscrever lá, clicar para seguir lá no YouTube, porque quando a gente tiver 100 seguidores, a gente consegue colocar o link do YouTube aqui no Instagram. Então, aproveitem e vão lá, que aí vai ficando as lives de toda sexta-feira lá. Tá, eu tô divulgando, pastora, o canal. Obrigada. Obrigada, pastora. Beijo. Obrigada, tia Melita, que entrou no final. Fica com Deus, gente. Obrigada, tchau, tchau. gente. Tchau.